Glória a Deus, paz do Senhor, meus irmãos. Estamos ao vivo para o nosso segundo podcast do dia. E agora eu vou entrevistar o Pedro Henrique Silveira. Este jovem abençoado tem uma história de vida e uma história com Deus maravilhosa. E eu estou muito feliz em conhecê-lo. E eu sei que esse podcast vai ser tremendo. Pai, Senhor, irmão Pedro. Amém. Paz, Senhor, pastor. Agradeço o convite. Para mim é um privilégio poder compartilhar junto com o Senhor aqui daquilo que Deus tem feito na minha vida, né? Eu penso que não se trata de nós, mas se trata da glória de Deus. E Deus ultimamente até tem falado comigo, eu sou uma pessoa mais reservada, quanto às redes sociais não costumo publicar muita coisa. E o Senhor tem falado comigo, revele às pessoas aquilo que eu tenho feito na sua vida, porque não se trata de você, se trata da minha glória sendo revelada na sua vida. E eu agradeço o convite, espero que de alguma forma essa mensagem chegue aonde ela tem que chegar e cumpra com o propósito, edifique a vida das pessoas e revele não a minha imagem, mas a glória de Deus. Glória a Deus. Você sabe, Pedro, você falando, eu lembrei na hora de Elias, né? Que Elias aparece em Israel, se torna um fenômeno, né? Porque ele diz, não vai chover, sigo na minha palavra. E ele vai para o Querite. Eu estava lendo esses dias o Charles Sindel, ele fala sobre a palavra Querite. A palavra Querite significa cortar e colocar do tamanho certo. Então Deus tira Elias do holofote e para cortar ele e deixar ele do tamanho certo. Então você vai ver que depois daquele momento que Elias disse, segundo a minha palavra não vai mais chover, depois do Querite ele nunca mais disse isso. Que o Querite cortou ele e colocou ele do tamanho certo. Então existe um período na nossa vida do anonimato que Deus está nos cortando e nos colocando no tamanho certo para... Olha, já se tornou profecia para a sua vida. Amém. Nos cortando e nos deixando no tamanho certo para nos apresentar da forma certa, né? Com certeza. E existe esse momento... E muito boa a sua palavra, né? A gente precisa dessa intenção, né? Eu vi um testemunho muito forte agora de uma criança que foi abusada por 4 adultos na Cracolândia. E os pastores foram socorrer essa criança. E ela disse, onde estava Jesus quando isso aconteceu comigo? É uma pergunta forte, né? Muito. Aí os pastores, olha Senhor Jesus está aqui agora. Eu vim trazer Jesus para a sua vida. Uau. A convicção, né? Com certeza. Tanto a questão da pergunta da criança como a resposta, pastor. Eu estou aqui agora. Eu vim te salvar. Vim trazer Jesus para a tua vida. Vim te salvar. Então, essa convicção de apresentar Jesus através da nossa vida, eu acho que esse é o objetivo, né? Irmãos, eu conversei um pouco com o Pedro e nasceu num lar evangélico, né, Pedro? Isso. E ficou dentro de casa e dentro dos preceitos religiosos até quanto tempo? Pode compartilhar a sua história, que eu creio que aí Deus já vai começar. Amém. Eu achei que a gente já ia entrar no assunto que era o último tema da nossa conversa, porque o senhor comentou, né? Eu vim trazer Jesus para você. Sim. E daqui a pouquinho a gente entra nesse tema. Né? Eu nasci num lar cristão, né? Filho de crente, crentinho talvez, não sei. E meu pai e minha mãe, um homem e uma mulher temente ao Senhor, se esforçaram para a mim e a minha irmã nos criar nos caminhos do Senhor. E algo que eu percebo que todas as gerações precisam, crianças, adolescentes, jovens, às vezes até adultos. Muitas das vezes a gente cresce dentro da igreja, que é o meu caso. A gente entende algumas coisas sobre Jesus. Jesus é amor, Jesus te perdoa, Jesus ele sempre está contigo, e isso é verdade e é lindo. Porém, eu percebo que o que marca a nossa vida é o que marcou a vida de tantos homens na história. Ter um encontro com a glória de Deus. E por eu nem sabia o que o Espírito Santo estava fazendo na terra. Essa é a verdade. Para mim que Jesus veio, morreu, voltou e está tudo certo.
E o grande equívoco, eu acredito que de muitas famílias, e hoje eu sou pai de 2 meninas, a gente corre o risco de criar os nossos filhos na igreja sem que eles nunca tenham tido um encontro com Jesus, um encontro com o Espírito Santo, que é o que marca e transforma. Então, meus pais fizeram a parte deles. Agora, eu não sei o motivo, né? Eu nunca tive uma experiência genuína com o Espírito Santo, que revelasse o quanto de fato Deus me ama, além de uma informação no meu intelecto, se tornasse uma realidade no meu espírito. E eu sou muito sensitivo, eu sou muito emotivo, e o emotivo ele precisa sentir as coisas para ser uma verdade para ele, o racional não. O racional você fala, ele lê a palavra, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aquela informação caiu na mente dele, acabou. Ele está comigo, ele falou, acabou. E a pessoa emotiva, que no caso sou eu e muitos que nos ouvem, ela tem que sentir que ele está comigo todos os dias, né? E cada pessoa tem o seu temperamento, e Deus trabalha com cada um de uma forma. E pelo fato de eu nunca ter sentido uma experiência profunda com Jesus, eu senti os prazeres do mundo, como muitos jovens, né? Chega ali nos 12, 13 anos. E ali o mundo me comprou, né? Posso fazer, não te cortando, qual igreja, denominação vocês participavam? Eu fui criado na Igreja Batista. Nossa. Igreja Batista, Tradicional. teologia são mestres, né? Então, assim, não foi por falta de ensino. Sim. E eu nem julgo o ambiente, eu não culpo ninguém, né? Na verdade, se a gente for querer achar um culpado, a gente vai se condenar ou vai condenar alguém que não merece culpa. Deus faz tudo no tempo certo. Sim. E, pastor, eu percebo que então o mundo me atraiu. E ali eu caí de cabeça, né? Se envolve com menina, e por aí vai. E aí droga, e aí festa. E meus pais sempre colocaram muito medo em mim acerca de droga. E eu tinha muito medo de droga. E aquilo que eu temia me sobreveio. E eu fui indo, aos pouquinhos, como muitos, né? Fui indo. E cheguei até o estágio da cocaína, tive muito perto do crack, com pessoas que eu gostava, que conviviam comigo, que às vezes chegavam num estágio da noite, da festa, iam pro crack. E eu tive muito perto de cair para esse estágio, mas o meu nível foi muito profundo com dependência de cocaína. E eu achei que eu nunca ia me libertar. E um dia, eu lembro que eu peguei assim, R$20, eu tinha um carrinho, peguei R$20, tinha um cigarrinho na carteira, e saí do prédio onde eu morava, e chorei, falei, Deus, eu tô nessa vida, e até mexe comigo, assim, quando eu lembro, porque eu não tinha força para sair. E eu via meus pais morrendo emocionalmente, e isso me machucava. E aí eu me sentia mais culpado e eu queria morrer. Então, já pensei até em tirar minha própria vida. Talvez fosse a solução, né? E um dia eu saí e falei, Deus, eu não dou conta. Eu não consigo mudar. E pedi para Deus. Me rendi. Eu acho que o segredo da transformação está na rendição, pastor. E para quem me escuta, pai, mãe, que talvez está com esse problema dentro de casa, com um familiar, com um sobrinho, a gente tem que se render ao governo de Deus, à soberania de Deus, à onisciência, à onipotência de Deus. Eu fico pensando como que a gente não pode confiar em alguém que é o Pai da eternidade. Deus, ele não está só na eternidade, ele gerou a eternidade. Ele está num tempo, só que o ser humano, para ele entender, foi definido que ele é o Pai da eternidade. Ele gerou a eternidade. Então Deus está num tempo incompreensível à mente humana. Como que eu não posso confiar em alguém como ele? Isso mexe conosco. E naquele momento eu me rendi. Falei, Deus, eu não tenho mais força. Eu estou matando não só a mim, mas todo mundo está ao meu redor. E aí o Senhor me deu uma oportunidade. Né? Meu pai tinha um amigo, ligou para o filho dele. Eu, muito louco. O filho dele era cristão.
mas mais louco que eu. Ele falou, manda esse piá pra cá. Mas ele, um rapaz assim, caminha até hoje nos caminhos do Senhor, me ajudou demais. E eu já tinha morado em Minas com o meu tio, e aí fui morar de novo lá agora por essa porta que Deus me abriu. E ali ele me recebeu, cuidou de mim, né? E sou muito grato a ele, a família dele, e eu tive um encontro com o Senhor, né? Tive um encontro com Jesus. E num encontro com Deus, muitas pessoas criticam o encontro com Deus, mas eu tive um encontro com Deus num encontro com Deus. Assim, eu senti o Espírito me pegar por dentro, sabe? Me senti amado. E isso foi com 23 anos já. Eu fiquei uns 7 anos perdidão assim nas drogas, vai e volta, vai e volta. E nesse meio tempo também eu tive a Eduarda, que é a minha filha mais velha, né? Ela é uma bênção, uma bênção. Hoje mora comigo até. Isso é uma história talvez para outra hora. Mas um dia o Senhor me encontrou. E eu acho que o que essa geração precisa, talvez filhos de cristãos que estão na faculdade perdidos, o que essa geração precisa é um reencontro, ou lembrar de que um dia Deus já selou a vida dela, ou de fato ter um encontro genuíno. Que é isso que transforma. Eu fui encontrado. Como aquela música, né? Eu quero ser encontrado. Ô Pedro, deixa eu perguntar. Você tem quantos anos? Hoje eu tô com 32. 32. Então, assim, a gente está vivendo um tempo hoje, você já vem de uma geração que começou a usar a tecnologia, não nasceu tecnológico, vamos dizer assim, né? Essa geração ainda, você é de um período aí de jogar bola na rua, bolinha de gude, todas essas coisas, né? Soltar pipa. Sim. Que chama pipa? Pipa. Soltar pipa. E a gente vê hoje, e você já teve essa dificuldade, porque ainda você pegou a sua infância por estar numa igreja batista, ainda era muito conservador, né? Muito... Sim. Mas ali estava ali Deus, Cristo e tal. A gente vê hoje, né, como a gente vê uma mudança drástica nessa geração, porque a maioria hoje dos jovens já nasceram na tecnologia. A gente ganhou celular, eu tive celular muitos anos depois do surgimento, internet. Hoje a maioria já nasceu com celular e usando internet. Então a gente vê, entrando nesse, você vai entender o que eu vou falar, a gente vê que ter o encontro com Jesus nessa era, que o celular se tornou uma parte do corpo, é uma era muito, muito desafiadora, né? Parece que essa geração está mais distante, pensamentos ideológicos estão tomando conta dessa geração e muitos pais estão perdidos, né? E eu sempre digo, né, que como a gente falou no podcast anterior, o evangelho é simples, o evangelho não mudou, mas muitas das vezes o comportamento das pessoas mudou muito. Sim, com certeza. E está muito distante dessa realidade. Então a gente vê que Cristo é o mesmo, ele está pronto a abraçar, a libertar, a transformar. Mas o que eu quero dizer, parece que no teu período já houve um certo distanciamento, mas parece que essa geração está um pouco mais distante. Não sei se você percebe isso, se eu estou certo. Com certeza, pastor. E esse é um tema interessante, e isso a gente pode linkar até com algo que eu quero compartilhar com o senhor, com os ouvintes e tal. O que acontece? Minha filha de 12 anos, ela tem um celular na mão. Não sei nem se ela está vendo. E hoje as pessoas não precisa nem falar aqui, mas só para contextualizar, as pessoas não têm muito relacionamento dentro de casa por causa do celular. É uma demanda muito alta das pessoas, é muita gente mandando mensagem devido aos nossos compromissos. Trabalho, ministério, família, amigos. Então, às vezes eu vou responder o WhatsApp depois de 2 dias, 3 dias. Tem um amigo meu que fala, cara, não te mando mais WhatsApp. Por que você responde depois de uma semana? É quando você lembra de mim que você vai falar comigo alguma coisa, você responde. Então a demanda é muito alta. Muito. Se você não responde, as pessoas se ofendem. Sim. Só que em casa, os filhos estão no joguinho. E a gente está lá no Instagram. Isso é muito... Cristo, como o senhor falou, pastor, Cristo continua fazendo. Só que não adianta eu pegar o meu filho domingo, levar ele para a igreja para ele escutar 2 horas, meia hora de louvor e uma palavra de 40 minutos, sendo que ele passa a semana inteira na frente de uma tela e a tela discipula ele. Sim.
É aí que é o grande perigo. Né? Aí que tá. Não é que Cristo não faz. E aí entra um ponto que daqui a pouco nós vamos conversar. Se essa criança ela não tem muito contato com o evangelho, a não ser uma vez por semana, esse filho de um cristão, e um cristão não nominal, um cristão genuíno, qual que é a influência que essa criança vai ter da revelação de Cristo? Nos pais. E se ela não vê o pai fazer... Não, daí é aquilo, né? O meu pastor, ele gosta de falar, né? Chega domingo, a pessoa põe a roupa de ver Deus e vai para a igreja, mas a semana inteira tá brigando com a mulher, tá chutando cachorro, xingando os filhos, não tem tempo de qualidade com seus filhos. Como que essa criança vai perceber que Deus é um ser relacional, sendo que o pai dela não relaciona com ela? Como que ela vai entender que Jesus ama ela se o pai e a mãe estão alienados no celular e nem perguntam o que está acontecendo na escola com ela? Então eu acredito que a revelação de Cristo para as crianças, adolescentes, também é uma responsabilidade dos pais. Porque se o filho não vê Cristo na vida dos pais, aonde que ele vai ver? E é um contraste que o pessoal cita muito errado o provérbio, porque o texto de Provérbios diz assim, ensina a criança... No caminho que se deve andar. Aí que tá, não é no caminho, é o caminho. O caminho. É como você colocar o filho do lado. É totalmente diferente. Não é apontar um caminho. É você dizer, você vai fazer o que eu estou fazendo. Uhum. E se ele não tiver o exemplo, ele não vai fazer. Ser de minhas testemunhas. E você tocou na chave. Hoje, veja bem, a média de um adolescente online hoje é 6 horas, o mínimo, de 6 a 9 horas. Quem é que está discipulando essa geração? Aí você tem a Netflix, você tem séries, tem TikTok, tem tudo, né? O cérebro dessa geração, ela está 1000 vezes na frente da nossa geração. Vamos dizer assim, eles já estão totalmente conectados, numa sobrecarga gigantesca. E aí, 1 hora, 2 horas de culto, quanto tempo desse culto é para Deus? Que você está parado ali, não, estou recebendo, estou adorando, um culto racional, um culto de verdade, um culto não estou aqui, e esse momento é totalmente divino na minha vida. É poucos. Então você vê que é esse o perigo, e aí vamos entrar no contexto do que você viveu, de que muitas das vezes a gente se acostumou com a religião, de estar no culto, estar na igreja no domingo, participar de um grupo, mas o contexto da nossa vida ela está mais relacionada a tudo que é contra Deus, agendas, isso, do que propriamente a vontade de Deus. É um desafio, né? Porque a igreja, ali eu sou fortalecido, aprendo muito com meu pastor, eu acredito que o senhor conheça ele, mas eu sou fortalecido para quê? Eu vou ali para cultuar o Senhor com a minha família, junto com meus irmãos, como um corpo. E ali a glória de Deus vem, se manifesta, você pode estar onde for, você pode estar num ambiente cristão, é lógico. Você pode estar numa igreja pentecostal, numa igreja batista, numa igreja presbiteriana. A glória de Deus se manifesta. Onde estão os filhos reunidos, a glória se manifesta. Tá, mas para quê? Para eu esperar domingo que vem e viver isso de novo? Ou para eu manifestar essa realidade lá fora? Na vida da minha esposa. Eu não sou perfeito, minha esposa deve estar vendo. E de vez em quando a gente tem que sentar e conversar. Eu errei contigo, me perdoa. E casamento é isso. Pessoas imperfeitas. Se constrói junto. Se perdoando. E você vai caminhando, buscando no espírito uma transformação pessoal que edifique a família. Mas aquilo que eu recebo ali uma vez por semana. O culto não é o fim de tudo. Né? Meu pastor gosta muito de falar isso. É o início da semana. Não é o final da semana. Domingo agora eu vou agradecer a Deus pela semana. Não, eu vou lá celebrar a Deus, mas eu vou profetizar aquilo que eu quero para minha semana. Eu vou me fortalecer para ser um homem valente na segunda, na terça, na quarta. Então as pessoas têm a mentalidade, né? O culto é a cereja do bolo. Eu vou lá agradecer a Deus. Não, eu agradeço a Deus no culto. Mas além de celebrá-lo, eu vou lá me preparar para a semana, eu vou lá para profetizar. Essa semana esse gigante vai cair. Essa semana eu vou fazer diferença. Essa semana minha filha vai ter um encontro com Deus. Essa semana Deus vai pegar a minha esposa no secreto dela, que ela vai sair me contando uma nova revelação. Essa semana eu vou entrar numa clínica de recuperação e vou ouvir um jovem, vou dar um conselho que a vida dele vai mudar.
Porque, e na igreja, com esse pensamento, assim, né? A gente se torna, às vezes, muito religioso. E aquilo, se eu não vou na igreja, eu me sinto condenado. Mas espera aí, condenado o quê? Então, assim, o pensamento religioso, o problema, acho que a grande questão é a religiosidade, assim, né? E, infelizmente, o ser humano é religioso. Não é a instituição tal que é religiosa. O ser humano, ele gosta de se apegar na lei. Ele gosta de ter um mérito. Ele gosta de fazer por onde para falar para Deus, para as pessoas, olha como eu sou. Olha, eu sou um homem de Deus. E esse piá não tem vergonha na cara. Teu filho é um drogado, não tem vergonha na cara. Tua esposa é isso. Porque tem que vir. Não, peraí. Vamos nos parecer com Jesus. Vamos exalar a Cristo. Porque senão a gente corre o risco de estar semana após semana recebendo uma palavra, recebendo um toque, e isso não transformando a minha vida, a minha casa e a minha família. A gente está hoje dentro desse contexto. Eu vi agora um testemunho de um pastor que fez Hillsong lá na Austrália. Ele participou lá de seminários, tal, questão de juventude. E ele ficou 6 meses. Ele fez 2 eventos, um na Coreia e outro no Canadá e na Austrália. Na Coreia, ele ficou assustado, Coreia do Sul, com os jovens, que os jovens começaram a jogar coisa nos pregadores e ninguém podia fazer nada. Nem líder, ninguém podia repreender aqueles jovens, que era um desespero de levar jovem para um evento, levaram tudo quanto é tipo de jovem. E ele falou, é um absurdo, imagine os jovens jogando coisas no pregador e nos cantores, ninguém podia fazer nada. No Canadá, ele viu a escassez de jovens, como ele falou que está acontecendo nos Estados Unidos, igrejas vazias de jovens. E lá na Austrália, ele falou, é o cúmulo do absurdo, vamos dizer assim, porque como para segurar jovem na igreja, eles abriram a porta. Então, eles imitaram o mundo, criaram um show para atrair, e tudo quanto é tipo de coisa existe dentro do sistema religioso para atrair jovens. Então, os jovens não têm compromisso, eles têm aquilo ali como um clube social, uma rave, mas não com espiritualidade. Uhum. E aí, eu achei interessante porque daí veio para o Brasil. Então, o Brasil, ele falou, eu vejo o Brasil dessa forma daqui 10 anos. Uhum. Porque o Brasil é meio americanizado, meio traz toda essa cultura, e ele falou, eu já estou vendo isso no Brasil, porque os pastores estão transformando igrejas em distração. E aí vem a grande questão da espiritualidade, do Espírito Santo nisso tudo. Uhum. E há uma mudança geracional, né? E aí vem a questão do porquê eu estou na igreja. Uhum. Que é o que nós vamos chegar no final da live. Nós já estamos dando spoiler. Mas vamos lá. Só para os nossos irmãos ouvir, que a gente está diante de uma mudança de comportamental, por causa da questão do avanço tecnológico. As religiões estão criando distrações para atrair jovens, e não é o poder, como era em outra hora, a palavra e o poder do Espírito que gerava e transforma, que gera e transforma, mas simplesmente os jovens estão sendo acolhidos, e muitas das vezes com uma mente ateísta, com uma mente socialista, com uma mente totalmente fora do contexto, a favores de tudo quanto é tipo de agenda diabólica. E é um desafio. Eu vejo assim, Pedro, você teve um encontro com Jesus, num encontro com Deus, que disse, não, é isso aqui que eu quero para a minha vida, eu quero Jesus na minha vida. E eu digo assim, o que eu quero dizer para todos, né? O Brasil é diferenciado, a gente vai tocar isso no final do assunto, pelo nível de cristianismo que existe, e a gente vê que ainda existe muito poder de Deus se manifestando no Brasil, e nós temos que aproveitar esse momento de dizer para o jovem que Cristo é real. Sim. Né? Você tocou num assunto aí, e eu me lembrei de um culto que eu fui pregar, e eu perguntei no púlpito, era um domingo, e eu perguntei assim, quantos aqui lembram o que foi pregado aqui domingo passado? Aí um obreiro deu uma gargalhada e disse, eu não lembro nem quem pregou, quanto mais o que foi pregado. Ótimo. Aí todo mundo, foi um negócio constrangedor, porque todo mundo ficou em silêncio e olhando para ele, os caras ficou doido agora. Pelo menos ele foi verdadeiro, foi sincero. E, infelizmente, Pedro, eu digo infelizmente por causa dessa sobrecarga de informação, questão tecnológica,
de pouca leitura da Bíblia, oração, simplicidade do Evangelho, aquela vida de comunhão com Deus, né? A gente não pode generalizar porque ainda existe muito poder de Deus. Com certeza. A gente está vivendo os dias de culto do corpo presente, o corpo está ali. A mente está pensando no cachorro-quente, na pizza depois. Está fora. Então, assim, imagine uma mente carregada de Netflix, carregada de trabalho de faculdade, carregada de escola, carregada... A gente está tocando no assunto de jovens e aí vem os pais sobrecarregados, o tempo está passando muito rápido, a escassez e tal. E aonde está a espiritualidade nisso tudo, né? Então, eu acredito, né, que graças a Deus você teve um encontro com Jesus e essa geração precisa entender, os pais precisam entender. E você pode me corrigir que eu estou certo, muitas vezes o que o jovem precisa, o casal precisa, a pessoa precisa... Não é de um médico, de um terapeuta, de um psicólogo, apesar que tudo isso é importante em determinadas áreas, mas o que mais essa geração está precisando é da presença de Deus. Uma experiência. Que é essa, né? Imagine, você nasceu na igreja, ficou 7 anos, caiu na cocaína, teve esse fato, né, de se sentir o pior ser humano do mundo por ver seus pais, mas de repente diz, não, eu vou... E um doidão cheio de espírito, eu vou abraçar e deu certo. Mas o que mudou foi o encontro com Jesus, foi o sobrenatural. E é isso, não é de uma forma, de uma roupagem religiosa obrigatória, mas é de um mover espiritual. Com certeza. E para isso acontecer na vida dos seus filhos, pai, esse mover tem que estar na vida de vocês, que eles vão receber. Eu estou certo ou errado? É uma influência. Sim. É uma influência. E às vezes a gente quer que o pastor faça milagre em 40 minutos. Eu sei que na igreja o Espírito move, o Espírito que convence. A gente é bíblico, a gente não foge da Bíblia, né? Se fugir o Espírito Santo já puxa de novo, fala, filho, isso está meio errado. Mas é o Espírito que convence. Porém, a gente coloca expectativa no pastor que vai pregar 40 minutos. Ah, vai vir o pastor de fora, vou levar o meu filho, porque agora... Sim. Peraí, você tem tempo integral, às vezes, com seus filhos. Qual o exemplo maior da manifestação de Cristo do que a minha e a sua vida? Às vezes, como que o meu filho vai ter interesse em orar para ter uma experiência com Jesus se ele não me pega orando? Então o que a gente está querendo, às vezes, é que Jesus desça na terra de novo. Só que agora ele faça o meu papel, mas eu preciso ser responsável. Deus confiou os meus filhos a mim. Eu preciso ser responsável por eles. E agora você tocou na grande questão dessa geração, que os pais acham que é a igreja, é o pastor, é a salinha, e não é. Não, é a escola, quer dizer... É o que Davi fez, né? Quando você estuda a história de Davi, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas Davi não tratou nenhum problema familiar. Os problemas familiares de Davi ele transferia para os avós, os filhos, para Joabe, que era o seu líder militar. Então ele foi transferindo a responsabilidade que era dele, por causa do que ocorreu na vida dele, né? A catástrofe do pecado feriu a alma dele de tal forma que ele não conseguia encarar os problemas familiares. E hoje... A gente vê muito isso dentro do lar. O pai querendo transferir a responsabilidade dele para os avós, transferir para o pastor, transferir para a escola dominical. E é muito pouco tempo. E quem tem que instruir, ensinar e revelar Jesus somos nós. Posso falar algo bem interessante? O senhor falou que às vezes transfere para os avós, né? Eu, nesse tempo que eu fiquei, Deus me deu uma oportunidade bem bacana, bem dentro disso. Deus me deu a oportunidade de ir para Minas Gerais, lá na casa do irmão Márcio Bieta. Me recebeu lá, conheci a igreja, depois a igreja me acolheu, morei na casa ministerial e eu fiquei 5 anos longe de Curitiba. Nesse tempo, teve um período que a minha filha mais velha foi morar com os meus pais. E a igreja que eu congregava é de uma visão missionária, apostólica, assim, e... queimou no meu coração por missões. Eu vou chegar no assunto dos pais que terceirizam responsabilidade para os avós, para o pastor. E eu lá queimando, falei com o meu pastor na época, o pastor Giovanni. Falei, pastor, né, poxa, eu tenho esse chamado dele. Calma, filho, vamos orar, pé no chão, né, um cara consciente, pé no chão. E aí eu comecei, eu sempre fui crente de monte.
porque lá era uma cidade pequena, então acho que eu sou a última leva de uma geração aí que está em extinção, que é o crente do monte. E aí eu fui pro monte algumas vezes e um dia eu tava lá, Deus, eu quero, né, cumprir com o teu chamado. E eu já tinha Eduarda tinha 6 anos mais ou menos. E eu tô lá, tal, né, Deus, eu quero cumprir, né, abre as portas para mim, para ir para uma escola de missões, para ir para as nações, exercer, levar a tua paternidade, o teu amor às nações, aquela coisa fantasiosa, linda na teoria, né? Eu quero levar a sua paternidade para as nações. E aí o Espírito Santo me disse algo, falou, Pedro, não queira levar a minha paternidade para as nações deixando uma filha órfã. Meu Deus. Pau. Aí eu já desci meio que sem dente, meio torto. É a paulada de Jeová. Eu desci meio estranho lá de cima, assim. Sim. Foi em amor, mas eu desci meio esquisito. Eu falei, nossa, cara, é aquela frase, podia ter dormido sem essa. Porque é muito forte. Às vezes a gente quer estar na igreja. Eu apoio hoje o pastor Guilherme, que é o líder de jovens. Eu faço parte da liderança com a minha esposa, a gente apoia ele. Eu quero exercer, às vezes, levar a paternidade de Deus para uma geração jovem. Mas eu não posso deixar 2 meninas que eu tenho em casa órfãs. E não é sair de casa. Separando da mulher de sair de casa. Mulher não, mulher é coisa de mineiro, mulher. Separando a mulher de sair de casa. Não é essa orfandade. É órfão de pai presente, órfão de pai vivo dentro de casa, que é o que acontece. Aí a gente vai para a obra, é um ótimo obreiro. Aquele que o pastor fala, opa, precisou, é com o Pedro. Olha, vou ligar pro Pedro. Precisou de qualquer coisa, eu vou ligar pro Pedro, que eu sei que o Pedro vem. E aí eu tô lá com os jovens, dando o meu máximo. E aí eu tô achando que eu tô sendo aprovado por Deus. Porém, eu tô deixando 2 meninas sendo mentoreadas a semana inteira pelo Roblox, pelo Free Fire, pelo, sei lá o que, TikTok. Então, muitas das vezes, nós somos cristãos, acho que o público maior é cristão. Nós somos ótimos obreiros, mas às vezes não somos tão bons como pais na questão de influência. Exercemos influência no discipulado, exercemos influência na igreja local, onde fazemos a obra. Porém, não conseguimos acessar o coração dos nossos filhos. Pedro, e como eu faço isso? Estou me sentindo condenado aqui do outro lado da tela. Vai para o teu lugar de comunhão. Aquele lugar secreto. Pede para o Espírito Santo me dar uma estratégia. Nem que você baixe, mãe, pai, o Roblox no teu celular e entre com a tua conta na mesma sala que tua filha tá. E vai jogar um Roblox com ela. Lembrei, eu tenho uma tia Cristianinha, não sei se ela tá ao vivo aí. Ela é uma irmã de mais de 40 anos que ela evangeliza e já salvou muito adolescente de suicídio dentro de sala de jogos e videogame. E ela falou, Deus me deu essa estratégia e eu tô aqui e é coisa sobrenatural. E os adolescentes falam, tia, eu queria tanto falar com meu pai, com a minha mãe, mas não consigo. Aí abre o coração para ela e ela entra em oração com eles choram. E já ganhou alma para Jesus, tão crente. A gente vê muito Deus dentro das 4 paredes. Agora, eu tive em Maceió, Pedro, eu tive uma experiência. Eu fui dar uma palestra só para adolescentes e jovens sobre suicídio e automutilação. Que está um surto, né? Está um surto mundial e no Brasil. Eu tive no Vale de Jequitinhonha, mas lá foi muito forte porque os pais se separaram de um jovem. Eu perguntei, tinha mais de 400, e eu perguntei, quem aqui já tentou suicídio? Aí 3 mãos levantaram a mão. Vocês querem compartilhar conosco como foi? E aí eu fui para um jovem que falou do desejo e da preparação e tal para se suicidar. E a causa foi a separação dos pais e ele se sentiu o pior ser humano do mundo diante daquela... Porque o jovem absorve muito a culpa. Acha que ele é o culpado. O culpado do divórcio. E ele falou que estava tudo preparado na mente dele, ficou 1 semana dentro do quarto, não saía dentro do quarto, queria morrer. E jogando Free Fire. E quem que Deus enviou? Uma amiga. Ele conheceu uma pessoa dentro do Free Fire e ela falou pra ele, cara... E ele... abriu o coração para ela ali, né, que se conheceu, e ela falou, você aceita fazer um propósito comigo? Aí ele, imagine, eu falei, aceito, então nós vamos orar 7 dias. Olha que coisa, 7 dias nós vamos orar.
e Deus vai te tirar da situação. E foi 7 dias depois do 7º dia ele saiu dentro do quarto. Glória a Deus. Foi algo assim sobrenatural, porque a gente jamais vai imaginar que dentro de um jogo diabólico, né, é fogo livre, tá lá vendo sangue pra tudo quanto é lado, Deus tá usando alguém para salvar uma alma. Então a gente vê que nessa geração e nessa questão, a gente tocou no assunto muito, essa questão de transferência, né, de como você vai falar que Deus é pai se você não é pai, de Deus não ver. A gente tinha mais de 400 jovens nesse evento, foi lá em Maceió, Alagoas, no sábado, os adolescentes amaram, foi uma coisa. Aí domingo era para os pais, não deu 70. E aí você vê que muitas vezes o problema não está na geração, está nos pais que não está nos pais que não quer parar para resolver o problema, de encarar e dizer, eu vou te discipular. Terceiriza o problema. E aí transfere transfere para a mãe, para a avó, para o pastor, e acha que os outros são culpados ainda do filho, e se falar mal do filho ainda fica bravo, que eu acho incrível isso. Se falar mal do filho, o pai ainda quer ficar bravo, porque acha por quê? Porque a responsabilidade. E Pedro, você passou por uma experiência muito forte na pandemia, né? Você me contou aqui, que foi perdas de pessoas amadas, né? Sim. E para quem passou por vício, a perda é um impacto muito forte, né? Você perder alguém que você ama e ter equilíbrio para permanecer crendo, né? Porque a gente vê que eu também sou dependente químico, já trabalhei ex-dependente químico, então a gente sabe como é que funciona o cérebro de um dependente químico, os gatilhos diante de pressão, né? Mas quem teve um encontro com Jesus vai processar e dizer, não, é um propósito de Deus nisso tudo. E você quer compartilhar conosco essa experiência do que você passou ali na perda e quem você perdeu na pandemia. Sim. Acho interessante compartilhar. Um amigo meu, quando eu estava perdido, ele estava na igreja. Quando eu vim para Jesus, ele se perdeu. E quando eu voltei para Curitiba, em 2019, no meio de 2019, comecei a evangelizar ele. Falei, não, cara, ele é meu irmão, ele não pode estar nessa situação. E aí, evangelizando ele, hoje ele está firme, está uma benção, voltou para a igreja. Não levei ele para a minha igreja, porque o que eu precisava era trazer ele para Cristo. Ele vai para a igreja que ele sente à vontade. Eu tenho essa visão de reino. Sim. E ele chegou para mim e falou, Pedro, depois que aconteceu com você, eu achei que você ia ter uma recaída. Eu até falei para os meninos. Falei, cara, o Pedro vai recair. E eu queria compartilhar, porque muitas pessoas perderam entes queridos, né? Ou se não no Covid, perderam em outras situações. E eu queria falar um pouco sobre José, né? A experiência de José. Eu na pandemia, na verdade, toda a família pegou Covid, e meu pai entubado, minha mãe entubada, minha tia, irmã da minha mãe entubada, meu tio ficou junto conosco, todos nós com Covid, e minha avózinha também ficou mal no hospital. E nessa, minha avózinha faleceu numa terça-feira. E tinha duas pessoas na Terra que representavam o amor de Deus na minha vida. Elas eram a representação do amor de Deus na minha vida. Uma delas era minha avó e a outra era minha mãe. Onde eu chegava eu era o nego. Vem aqui, nego. Tiravam tudo da geladeira. Minha mãe já ia na panificadora, voltava com 5 sacolas. Elas demonstravam amor com carinho e com serviço. E elas me davam muito carinho. Eu sentia que aquele era mais ou menos o amor de Deus. Elas eram a representatividade do amor de Deus na minha vida. E eu vejo José. José, quando ele recebe ali aquela túnica, aquela capa colorida do pai dele, aquilo na vida de José era a representatividade do amor do pai por ele. Nós sabemos quando o pai dá uma missão, ele já tinha tido sonho e o pai já recebeu daí a capa do pai, caríssima, né? Os irmãos mordidos de raiva, né? O sonhador, o queridinho do papai. E aquela capa representava o amor do pai. E o pai manda ele em missão. Então eu vejo José todo feliz com a capinha, tal. Deus me ama, Deus tem um propósito para mim. E indo em obediência a uma missão que o pai deu para ele. Chegando lá, arrancam a representatividade do amor do pai na vida de José e lançam ele no poço. Se sentindo traído, esquecido, se sentindo rejeitado pela família,
Aquilo que representava o amor do pai, que ele podia se apegar naquele buraco, foi retirado dele. E quando minha avó e minha mãe morreram na mesma semana, meu pai ainda estava entubado, era um caso muito ruim o dele. A minha tia era o pior caso do Hospital Vitória. Assim, era o vale da sombra da morte. Só que eu não temia, não tinha temor algum, porque eu sei que o meu Senhor venceu a morte. Então, a morte às vezes ela tenta, né, oprimir a gente. Só que a gente lembra que o nosso Senhor venceu a morte, né? E minha mãe e minha avó, eu tenho plena convicção que elas estão em Cristo, estão bem. Melhor do que eu, talvez. Que tem que chegar no final da vida e falar: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. E eu lembro que eu estava num ambiente como o de José. E às vezes a gente está num lugar onde a saída não está na frente, não está dos lados, está em olhar para cima, está em olhar para Deus. Então essa foi uma situação muito difícil na minha vida. Situação de pânico. E é muito forte, porque se a gente não tem uma experiência com Deus, a gente tem uma experiência com a religião, vamos voltar ao assunto. Igrejas todas fechadas. Sim. Se eu preciso de um lugar para estar com Ele, eu tô perdido. E sabe o que eu fazia, pastor? Eu saía da minha casa, eu ia para o lado assim, no terreno, e o céu estava aberto. E ali eu falava com o Pai. E eu via, de fato, o amor do Pai sobre mim. Eu acho que a saída para as nossas vidas, talvez você está num lugar como esse, não venceu o luto, não fique olhando para frente. Que José ali, ele olhava para frente, o que ele via, pastor? Ele via o barro. Ele olhava para o lado, o barro. E às vezes a gente olha para o barro, a gente olha para as pessoas e acha que a nossa saída está em vaso de barro. E a nossa saída não está no vaso de barro. Nossa saída está em olhar para cima, está em olhar para Deus. A saída de José estava em olhar para cima. E o salmista fala: eleva meus olhos para os montes. E eu consigo pensar, pastor, nessa passagem disso que eu passei, dentro dessa realidade que eu passei, o salmista deve ter olhado a curto, médio e longo prazo. E o monte é sempre algo distante que a gente vê. Eleva meus olhos para os montes, é o lugar mais distante que a gente consegue enxergar. E o salmista fala: de onde vai vir meu socorro? E aí ele tem um insight, do versículo 1 para o versículo 2. Ele fala: opa, peraí, o meu socorro não está na terra. O meu socorro está igual José, em olhar para o alto. O meu socorro vem do alto, do meu Deus, que criou o céu e a terra. Então, eu queria compartilhar. Isso foi um momento muito difícil da minha vida. Só que mesmo assim eu consigo glorificar a Deus. Deus trouxe meu pai, uma das coisas que eu orava, Deus falou: Deus, não permita que meu pai morra. E porque eu acredito que o amor de Deus, ele nos consola todo dia. Só que se meu pai significa força para mim. E se eu perdesse meu pai, eu ia precisar mais ainda de Deus, da força dele. Graças a Deus meu pai voltou, minha tia voltou também. Ela é pastora, teve uma experiência muito bonita assim com Deus nessa situação. Mas desse vale que eu passei, da sombra da morte, onde a morte tentava me oprimir, eu lembrei que o meu Senhor, o meu Jesus, o seu Jesus, o nosso Jesus venceu a morte. Então não tinha o que temer. Não tinha o que temer. E essa foi uma das experiências assim, machucou muito. Foi um golpe duro, tive crise de ansiedade depois. Hoje, graças a Deus, Deus tem me curado. Tô bem. Porém, a gente pode falar para pessoas que estão passando por isso ou vão passar. A saída está em olhar para o alto, em olhar para Deus. Porque senão, no vale da sombra da morte, é um lugar de opressão, mas a morte só faz sombra. Ela não pode tocar no escolhido de Deus. Glória a Deus. Ela só faz sombra. E é muito forte uma experiência dessa, né? Eu tenho um amigo meu, pastor, que partiu na Covid, pastor Jairo Clementino. Ele era o assessor direto da Assembleia de Deus de Alagoas. E foi uma coisa assim, porque ninguém pôde ir pro velório, né? Aquela outra tortura, né? A família querendo e tal. E coisa de 30 dias depois, o filho dele também foi para a glória. Daí foi o pai e o filho. Ele chegou a ser diretor de hospital, tinha um know-how tremendo. O filho estava estudando medicina. E aí eu conversei com a esposa dele.
E sobrou um filho e a esposa, né? E a esposa, no dia que soube a morte do filho, ela estava indo. O impacto, né, porque estava em luto ainda por causa do marido, imagine, agora é o filho. E disse que ela estava indo e ela pediu: Jesus, tem minha filha, eu preciso voltar. E aí ela tá lá hoje, e aí você olha, ela hoje, ela tá no meio de jovens, aconselhando os jovens, uma pessoa cheia de Deus, e você fica olhando assim, meu Deus, é só o Espírito Santo, cara. E eu sei que é só o Espírito Santo, Pedro, para te dar uma estrutura e dizer: Deus está nesse vale. Né? Porque é um vale. Mas Deus, ele atravessa com os seus no vale. E a perda, né, de pessoas, para nós é doloroso, mas para Deus, a Bíblia diz que preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Então, para Deus é precioso demais quando um santo parte para o lado dele. Com certeza. Porque daí é o pertencer eternamente. A sua avó e a sua mãe, o pastor Jairo, o filho dele, é um pertencer. E a história do pastor Jairo me chamou a atenção, porque eu preguei num evento em 2020, no sábado, e no dia que eu preguei, aí foi a mãe dele, a mulher dele que me falou, o filho que partiu, olha que coisa forte. Foi tão forte o derramar de Deus no evento, que ele chegou em casa, chamou o pai e a mãe e falou: eu quero conversar. E ele confessou todos os pecados dele para o pai. E ele falou: eu não quero que o senhor me trate como um seu filho, eu quero que o senhor me trate como um pastor agora. Que eu quero viver uma vida com Deus. Uau. E a mãe dele falou para mim que lá na faculdade, que ele estava na Bolívia, fazendo medicina, a faculdade inteira via Jesus na vida do filho dela. Era uma coisa assim que os testemunhos chegavam no Brasil, do que Deus estava fazendo. Foi transformado. Daquilo. Então foi uma preparação e virou um marco, né? Porque ele mostrou Jesus na vida dele no meio de uma universidade inteira, cheia de ateus e tal. E eu fiquei impactado com esse testemunho dela me contando, foi meses depois, mas a perda para nós é dolorosa e a gente tem que conviver com essa perda, mas saber que eles estão, Deus, né, agora está com eles para todos sempre, que nós vamos estar juntos, é tremendo, daqui a pouco. Né? A salvação ela é tremenda. E é daqui a pouco, né, pastor? E Pedro, diante de toda essa superação, eu sei que arde em você uma chama missionária, né? Que a gente vê isso em você. E também vem essa questão do reino de Deus, né? O que nós podemos falar de reino hoje? Amém. Assunto interessante. Até você comentando, pastor, sobre esse jovem entendeu o que é manifestar o reino. Ele foi para a faculdade e manifestou o reino. E eu até anotei aqui para não esquecer algumas coisas, para ser bem pontual e objetivo. E essa tá sendo uma... para mim, que nem tem câmera aqui, tá sendo tão à vontade a conversa aqui, mas para edificar a vida das pessoas que estão nos assistindo. Esses tempos eu fiz uma pergunta para Deus. E as pessoas falam que Deus só responde respostas, mas eu faço pergunta e ele me responde. Porque eu sou meio curioso. E ele me revela algumas coisas. Esses tempos eu li um post falando que 89% das pessoas no Brasil acreditam em Deus. Não que 89% sejam cristãs. E aí eu fiz uma pergunta para Deus. Como que num país onde 89% das pessoas acreditam em Deus, não necessariamente elas são cristãs, convertidas ao Evangelho, mas acreditam que Deus existe, como que nós vivemos um colapso cultural, principalmente? Eu não quero aqui falar de quem está no poder hoje, mas eu vou falar da política como um geral. Não estou falando de presidente, não estou falando disso. Na política, na educação, nós vemos aí um ataque feroz contra os nossos adolescentes, crianças e jovens. Às vezes até um colapso religioso, na religião. Falei, como Deus, que um país que 89% das pessoas acredita que Deus existe, que o Senhor existe, vive uma realidade dessa, onde você não confia em quem está dentro do ônibus com você, onde países que têm uma cultura pagã
Você entra no ônibus, esquece a mochila, o cara te liga para te devolver. Aqui você tá acordado, o cara te rouba a mochila. Falei, como isso? E a resposta é simples. Se responde com outra pergunta. Nós sabemos que de 75%, que é a porcentagem dos cristãos no Brasil, 40% é católico e o restante cristão evangélico. Então a maioria é cristão católico e a outra porcentagem, ali uns 30%, é cristão evangélico. E a gente responde essa pergunta com outra pergunta. Pastor, das 89 pessoas que acreditam em Deus, dos 75% das pessoas que se dizem cristãs, são cristãos nominais ou genuínos, quantos desses manifestam o reino de Deus? Aí que está a sacada. Porque acreditar em Deus é uma coisa, ser cristão nominal é outra, que entra nos 75, 70 e poucos %. Ser cristão genuíno é outra história. São pessoas que se parecem com Jesus, foram transformadas pelo Evangelho, transformadas pelo Espírito Santo. Você olha para a pessoa, você acha que você está conversando com Jesus. Então, se responde essa pergunta com outra pergunta. Quantas dessas pessoas estão manifestando o reino? Das que acreditam e das que se dizem cristãs? Porque em 1 João 2,6 está aqui, ó, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Essa é forte. Por que não há uma manifestação do reino? Porque aqueles que dizem que são de Cristo precisam andar como ele anda. E onde estão os cristãos, os pequenos cristos, que no começo era uma chacota, mas depois se tornou uma identidade, pessoas parecidas com Jesus, pequenos cristos? Onde estão eles? As pessoas hoje têm muita dificuldade também de entender o que é o reino de Deus. E na minha aula de seminário ali, né, aquela coisa boa de aprender, eu gosto de citar o autor. Eu não preciso atrair glória para mim através de um conhecimento. E eu gosto de sempre trazer quem me ensinou e ensinar outras pessoas, né? Então, um dos significados de reino é domínio, lugar ou campo em que alguém é senhor absoluto. Então, um reino é um ambiente onde alguém é senhor absoluto sobre aquele ambiente. Só que interessante que Jesus fala que o reino não está fora, quando ele é questionado pelos fariseus, o reino está dentro. Opa, então o ambiente sou eu, está dentro de mim esse reino. E esse reino precisa vir para fora. O reino de Deus não é comida nem bebida, não é para vocês reunir e ficar comendo e bebendo. É paz, justiça e alegria no Espírito. E levar isso às pessoas. E a definição dos meus professores, o pastor DH aqui de Curitiba, ele fala que o reino, além de um território geográfico, e é a extensão do caráter, dos pensamentos, das vontades, dos princípios, decisões e propósitos de um rei. Então o reino nada mais é que a extensão da vontade, dos pensamentos, do caráter de um rei. E só existe um reino onde um rei governa. E todas as leis do reino vão ser instituídas por esse rei. Alguns conselheiros dão alguma ideia, mas é o rei que define. E o reino é a extensão do rei. Tudo aquilo que está dentro do rei vem para a sociedade. Se manifesta. Se manifesta. Então, manifestar o reino é trazer à existência o caráter, o pensamento, as vontades, os princípios, decisões, propósitos de um rei. E por que 89% das pessoas acreditam em Deus? Nós temos hoje mais 70% de cristãos nominais, nosso país está do jeito que está. O problema não é do fulano de tal, é porque nem todos que se dizem cristãos entenderam que existe um rei agora que governa as suas vidas, que quer manifestar o reino que ele colocou dentro das pessoas. A gente vive uma questão, aí vem a questão da religião vazia, né? A pessoa ela tem uma religião, mas não conhece o propósito dessa religião, do reino, né? E a vontade do rei, que é salvar. A gente, quando olha pro manifestar do reino de Deus, eu sempre digo que o maior desejo do céu não é que as pessoas vejam o Carlos, vejam o Pedro, vejam a Ládia. O maior desejo do céu é que quando as pessoas olharem para nós,
elas vejam Jesus. Ah, você viu meu esboço aqui, pastor? Ah, pastor, tua conexão com o Espírito tá alta, hein? Ah, pastor, você finalizou o nosso assunto aqui, pastor? Glória a Deus, amém. É essa a pegada, amém, né? Amém. E você sabe, eu não sei se você já estudou esses dois homens, né? Charles Finney, que ganhou 500 mil almas para Jesus, que ele era um cristão desse que a gente fala, do nominal, né? Ele era cristão, foi para estudar direito, e ele tinha um costume de ir para o mato orar, e ele tinha vergonha. Ele falava, meu Deus, se algum amigo meu me ver aqui, eles vão me tirar sarro. Aí teve um dia que ele teve um encontro com a cruz. E ele falou, a partir de hoje, onde eu for, eu vou falar de Jesus. E Charles Finney era tão carregado de Jesus que existem lugares que ele não pregou. Só de ele passar, as pessoas começavam a se ajoelhar e chorar. E existe o grande testemunho de uma fábrica, que ele entrou numa fábrica, o empresário levou ele, começou a caminhar na fábrica, as pessoas começaram a chorar. Onde ele ia? Aí o dono da fábrica mandou afastar os maquinários, reuniu toda a fábrica, ele pregou e toda a fábrica se converteu a Jesus. Porque a presença de Jesus na vida dele era tão grande que as pessoas sentiam Jesus. Por onde ele passava. É um nível de... E aí vem a história de David Livingstone, não sei se você já estudou, da África. Dele não. Então David Livingstone, ele foi enviado a uma região da África e ele disse, quando ele foi enviado, ele disse, aonde eu for enviado eu não vou pregar. Eu vou para as regiões e eu vou residir nesse local e não vou pregar. Olha só a estratégia. E ele viveu numa aldeia e saía pregar, e pregou Jesus, ganhou milhares de almas, e ele morreu. Ele voltou para a América e morreu. Após alguns meses foi enviado missionários para o mesmo local. Aí os missionários não sabiam entre a total história e começaram a pregar aonde ele morou, Jesus. E aquele povo começou a dizer, não, esse homem que vocês estão pregando morou aqui nessa casa. Uau. Ele andou aqui no nosso meio. Conheço esse Jesus. Eu conheço esse homem, ele estava aqui. Uau. Quer dizer, ele não pregou, mas quando foram falar de Jesus, as pessoas falaram, ele esteve aqui. Porque as pessoas viam Jesus em David Livingstone. Então, a gente tem que chegar nesse nível. Esse nível de manifestar Jesus. E aí, eu tô te cortando, né? Não, tá fluindo. Deixa fluir, pastor. Mas é justamente isso. E as pessoas precisam dessa mentalidade. Porque um reino, ele só é reino onde um rei governa. Então, o reino só manifesta na minha vida aonde Cristo governa, que é o rei. Então, ele precisa governar a minha vida, governar as minhas vontades. Por isso que eu jejuo. Eu não jejuo só para ter uma benção, só para abrir uma porta. Eu jejuo para que Cristo apareça. E o pastor... pastor, você viu meu esboço? Né? Eu coloquei algumas coisas. E olha como é interessante. Porque à medida que Cristo cresce na minha vida, é a medida que ele governa. E à medida que Cristo governa a minha vida, à medida que ele cresce, o caráter, a essência, a vontade dele cresce na minha vida, o sentimento dele começa a ser transferido para mim. À medida que Cristo cresce na minha vida, é a medida que ele governa. E a medida que ele governa é a medida que o reino se manifesta na minha vida. Porque o reino, ele é a extensão do caráter, da vontade do rei. Então, não existe reino onde um rei não governa. Quanto mais Cristo cresce em mim, quanto mais Cristo governa a minha vida, mais do reino se manifesta. E é interessante, em Gálatas, quando Paulo escreve aos irmãos da região da Galácia, ele diz o seguinte, no 4,19, meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então tem uma medida, até que Cristo seja formado em vós. Então existe uma medida de Cristo que precisava crescer nos irmãos, não só de entendimento. Porque muitas pessoas conhecem, essa é uma sacada também, pastor, fantástica. Muitas pessoas têm o logos, conhecem a escritura, logos, palavra dita, palavra escrita, mas não tem o rema. Aí você vai conversar com ele, você vai conversar às vezes com um morador de rua, ele está numa aula de Bíblia, mas até quando isso é uma revelação para ele? Não vamos muito longe, vamos dentro da igreja. Muitos conhecem de Bíblia, mas o quanto desse logos, dessa letra, se tornou vida, se tornou carne. E
Interessante, como eu já falei lá em Lucas 17, 21, vai falar que o reino não está fora, está dentro, então ele precisa expandir. E se existe, interessante que ele só vai expandir na medida que Cristo crescer em mim e governar a minha vida. Lá em Efésios, posso continuar, pastor? Pode, mais 5 minutos. 5? Vou correr para terminar então. Lá em Efésios 4, 13 vai dizer, até que, quando ele está falando dos 5 ministérios, né? Sim. Ele fala dos 5 ministérios para aperfeiçoamento dos santos, para que todos cheguem, agora o 13, para que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus. É para chegar à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. A homem perfeito, ao quê? A medida da estatura completa de Cristo. Então existe uma medida de Cristo que precisa crescer na minha vida. Só que não existe manifestação de reino onde Cristo não governa, onde Cristo não aparece. E eu queria ler Romanos 8,19 para entrar dentro daquilo que o senhor falou agora há pouco. Que a natureza criada, ou a grande expectativa, aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus, que os filhos de Deus se revelem. E aí, muitos sabem, mas eu vou falar para contextualizar para as pessoas, ali filhos é ruios, que é o filho maduro, o filho crescido. E uma definição muito fantástica que eu vou querer ler aqui. Ruió, eu perguntava para Deus, eu sou tão tecno, sou tão mimizento às vezes, me sinto de lado, me sinto rejeitado, eu sou tão mimizento, pô, eu tenho não muitos anos, mas 8 anos de evangelho, não perfeito, não é uma performance perfeita, mas sou dedicado, eu busco, eu quero transformação, quero ver o reino, e eu sou tão mimizento, como falo hoje em dia, né, sou tão tecnon, por quê? Deus falou para mim, Pedro, quem que é o único ruiós? Só existe um filho maduro, Cristo. Só existe um filho maduro. Aí eu entendi, enquanto eu queria que o meu ministério aparecesse, enquanto eu queria que o Pedro aparecesse, eu só dava com a cara na parede. Quando o Senhor me revelou essa palavra, eu fui entender. E olha que interessante, significado. Ruiós, a palavra grega que significa filho maduro, utilizado no Novo Testamento para descrever filho, quando o mesmo aparenta-se com o pai, de modo que não haja nada em seu caráter ou conduta que diferencie o dele. Ou seja, filho que realmente foi feito à sua imagem e semelhança. Quem que é o filho maduro? Quem que é o filho feito à imagem e semelhança de Deus? Cristo. É Cristo. É Cristo. E aí, lá em João vai falar, né, no capítulo 14, o versículo 9. Quem vê a mim, vê ao Pai. Hebreus 1, 3 vai falar que o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Então, o que o mundo espera não é a manifestação do Pedro, não é o ministério do Pedro. O que o Senhor falou, ele espera a manifestação de Cristo no Pedro, a manifestação do ministério de Jesus na vida do Pedro. Eles querem ver Cristo. As pessoas querem ver Jesus. As pessoas não querem, às vezes, que a gente convide elas para ir para a igreja, porque às vezes elas querem ver aquilo que elas acreditam. Eu quero ver Jesus. E para fechar, pastor, para fechar, eu acho que nós só manifestamos o reino quando Cristo cresce em nós. Porque um rei só governa, um reino só é reino onde um rei governa. Então Cristo precisa crescer para que o seu reino se manifeste na minha vida, sua vontade, o seu caráter, os seus princípios, os seus desejos. Em Colossenses 1:27 vai falar, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da sua glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, Cristo em vós, Cristo em mim, a esperança da glória. Pega a visão, irmãos. É muito forte. Eu vejo hoje como nós precisamos ter essa maturidade, né, de entender o relacionamento. O que leva Jesus a se manifestar em nós? O relacionamento com Ele. Quanto mais eu me relaciono com Cristo, mais eu vou me parecer. Porque isso é social, por exemplo. Se você convive muito com uma pessoa, você está lá trabalhando com uma pessoa que fala uai. Uai. Quando você vê, você está em casa falando o quê? É o meu caso. Uai. Por quê? Porque você pega o trejeito da pessoa de conviver. A mesma coisa com Jesus. Quanto mais eu convivo com Jesus, mais eu vou manifestar Jesus. E esse convívio com Jesus é muito vazio dentro de 2 horas numa 4 paredes. O convívio com Jesus é 24 horas por dia, 365 dias por ano. Amém. E aí tem um filme que eu recomendo, que é Em Meu Lugar que Faria Jesus. Né? Tem o livro Em Meu Lugar que Faria Jesus e o filme, tá aí na internet, você pode assistir,
que é um rapaz que pegou essa pegada. Se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Tudo que ele ia fazer, se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? E houve uma revolução numa cidade por causa desse jovem. Então, assim, se Jesus estivesse no meu lugar, tudo a gente pensaria, por exemplo, quando for falar mal de alguém, quando for tratar mal alguém, quando for fazer algo contra alguém, você diz, mas se Jesus estivesse no meu lugar, eu não faria isso. E eu vejo, Pedro, e eu vou dizer algo, aonde eu moro, todos sabem que eu sou pastor. Então, aonde eu vou, a igreja, muitas vezes é longe da minha casa, não tem perto. E eu nunca falei para ninguém que eu era pastor. Então, existe um peso, né? As pessoas observam você. Então, pode ser uma criança, pode ser um adulto, quando vem falar comigo, antes de falar Carlos, fala pastor. Né? Então, eu vejo que a mensagem mais poderosa para nós concluir essa live, que o mundo precisa ouvir, não é um sermão de 1 hora em cima de um púlpito, mas é a minha vida. Amém. E ela tem que manifestar Jesus. Esse é a grande sacada. Aonde eu piso, aonde eu ando, aonde eu olho, o que eu falo, que tudo manifesta Jesus. Amém. E é esse nível. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu quase dei uma rajada de língua aqui agora há pouco, pastor. Me segurei aqui. É forte. Aleluia. É forte, porque essa conexão ela é forte, porque eu comungo da mesma fé, né? Esse é o propósito, é o reino de Deus. E quando a gente vive isso, a gente vive coisas extraordinárias e sobrenaturais. Irmãos, eu quero agradecer o Pedro e quero pedir, como a gente pede para todos, né, para o Pedro orar aqui pelos irmãos. Os irmãos estão aqui glorificando, dizendo aleluia, glória a Deus. Estão cheios da presença aqui. Amém. Se emocionaram no seu testemunho junto com você. Aleluia. O povo aqui é bacana. E eu quero te agradecer. Você pode fazer suas considerações. Eu gostaria que você orasse por nós. Amém, amém. Quero muito agradecer o convite. Demais. Eu sou uma pessoa que não promovo assim, ambientes onde eu possa estar, onde eu possa promover o meu ministério. Eu sou aquela pessoa que ora a Deus e fala, Deus, eu quero estar exatamente onde o Senhor quer me colocar. Amém. Eu não sei se é uma falha ou se é uma qualidade, só sei que eu trabalho desse jeito, né? E eu falo muito com Deus e eu tenho certeza que essa gratidão ao Hudson, gratidão ao Senhor, pela oportunidade. O meu intuito não é vir aqui e depois postar uma fotinho no Instagram, apesar que é bem provável que eu faça isso, mas não é para falar de mim, é para falar daquilo que Deus tem feito na minha vida. Mas o meu intuito de vir aqui é edificar a vida de quem está vendo. Glória a Deus. Relacionamento, acho que nós como cristãos precisamos ter tempo de mesa, conversar com outras pessoas. Isso fortalece a gente. Crescemos juntos. E eu queria deixar minha gratidão a Deus, ao Senhor por ter confiado. E espero que essa mensagem edifique a vida das pessoas, que é o real motivo de estarmos aqui. Amém. Amém? Ora por nós. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor por essa live, pela vida do pastor. Pai, primeiramente, eu peço que o Senhor venha fortalecer, Pai, a vida dele, a vida das pessoas que aqui caminham com ele, que esse projeto, eu tenho plena convicção que é do teu coração, edifica a vida das pessoas, que o Senhor dê graça a eles para continuar, força, saúde, continue guardando a família, Pai. Em nome de Jesus. Glorificamos o teu nome, Pai. Deus, eu também, papai, quero colocar a vida de quem nos ouve. Sim, Senhor, que essas pessoas possam ter uma revelação plena da tua vontade para a vida delas, um encontro agora com o teu Espírito Santo. Toca neles, Espírito Santo. Toca neles, Espírito Santo. Aquele que nunca teve uma experiência, receba agora aí o toque do Espírito Santo na sua casa. Seja tocado, transformado, seja incendiado pela glória dele. E nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos chamou não a nossa maturidade intelectual, profissional, ministerial. O Senhor nos chamou para a maturidade de Cristo e queremos cada dia diminuir e a tua glória ser revelada e aparecer sobre a face da terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, nós estamos com o primeiro link aqui, é uma loja, né, do Apocalipse na Veia. E essa semana está o pendrive do cantor Aládio Camargo, que viajou comigo no projeto Arrependa-se. Ele viajou o Brasil inteiro comigo. E é ele que está aqui nos bastidores, nos filmando.
E tem 7 CDs, tem os clipes dele com a irmã Raquel Falavinha, sua sogra que dorme no Senhor. São hinos maravilhosos, são hinos sacros, que a gente chama de hino antigo, que não existe hino antigo, né? Mas são louvores que falam no profundo da alma. E tá no link aqui da loja, ou você pode entrar em contato, vai ficar no final aí o banner, com ele e comprar e abençoar a vida do servo de Deus que tem se dedicado também ao ministério do louvor. Pedro, muito obrigado. Eu que agradeço. Deus abençoe muito e Deus abençoe a todos. E às 21 horas estaremos com o pastor Mário. É isso, Hudson? Mauro, falei errado. O pastor Mauro vai estar conosco aqui às 21 horas e vai ser tremendo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.